Olá, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que acompanham, não é, o canal Obed Ferreira, Estudos Bíblicos, não é? Estamos aqui passando no dia de hoje para compartilhar com vocês mais um vídeo, né? Continuamos ainda falando sobre o período das conquistas, da ocupação da terra ali prometida por Israel, não é? O período agora dos juízes, onde houve grande tumulto ali naquela região, né? E nós temos analisado, nós temos refletido sobre as condições ali existentes, porque diz respeito ao povo de Deus, mas acima de tudo diz respeito à própria humanidade, não é? Quando nós estudamos a história do povo de Deus, a história do povo de Israel, estatisticamente falando, poderíamos até dizer que estamos ali fazendo um estudo da humanidade, não é? Todos os pecados, todas as virtudes, todas as falhas existentes na humanidade, na raça humana, se fizeram presentes ali na vida daquele povo, não é? E o interessante é perceber que disso tudo é a importância de lideranças, não é? Importância de lideranças, seja em que nível social, em que organização social, seja de qualquer maneira, né, a importância de uma liderança, né? E quando falta o líder, as coisas se complicam. E tomamos como base para a reflexão deste dia o texto de Juízes, capítulo 17, versículo de 6, onde nós lemos: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Né? Então a gente vê aqui que na falta da liderança, na falta do líder, todos ficam, não é? Como que desorientados, como que perdidos. Né? E uma coisa que me chama a atenção, e eu chamo a atenção de vocês também que nos acompanham, né, no nosso canal, e uma expressão aqui desse versículo que me chamou a atenção, que fala: e não havia rei em Israel. Sabemos que nós estamos refletindo sobre o período dos juízes, né? E o período dos reis da monarquia de Israel é o período seguinte, mas aqui o autor do livro dos juízes faz a menção a reis de Israel. Né? Evidentemente que os fatos aqui comentados, né, são narrados, ocorreram justamente num período dos juízes. Todos os assuntos falados aqui nesse período que nós estamos refletindo, né, estamos meditando, diz respeito ao período dos juízes. Mas aqui já aparece a expressão rei de Israel. É importante dizer que os fatos ocorreram num período, mas o registro desses fatos nos apontam, nos mostram que esse registro ele foi feito posteriormente, não é? Muito provavelmente, segundo os estudiosos, no período do exílio assírio, mais precisamente, né? Por volta dos anos 721 a.C., conforme nós podemos ver aqui em Juízes, no capítulo 18, no versículo 30, onde nós lemos: E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro da terra. Veja aqui que é introduzida a questão do cativeiro, e com base nesse versículo e em outros textos e outras pesquisas, né, chegou-se à conclusão do que o livro, né, do livro de Juízes, ele foi registrado, ele foi escrito um período posterior aos acontecimentos, muito provavelmente no período do exílio assírio. Né? Quanto à autoria, a tradição judaica aponta para Samuel, mas dentro dos estudos não se definiu ao certo realmente a autoria deste livro. E eu gostaria de fazer inicialmente algumas considerações iniciais, dizer e lembrar nessa questão da falta da liderança diante do povo, o que é que vocês imaginam, o que é que nós podemos imaginar, o que aconteceu com os discípulos depois da morte de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu,
como ficaram os discípulos? Certamente que eles ficaram dispersos e muito confusos, muito atemorizados. E aí a gente vê realmente a importância, a necessidade da liderança, a necessidade do líder. Não é? Esse período de Juízes que nós estamos estudando, ele ocorreu em torno de 410 anos. Só para os irmãos e amigos terem noção de tempo, o Brasil hoje conta com cerca de 524 anos. Né? Aqui nós estamos apresentando que esse período da história do povo de Israel, do povo de Deus, durou cerca de 410 anos. Veja o tempo que todos esses fatos eles ocorreram. O interessante é que desses 410 anos, nós acompanhando, né, o estudo, né, desse texto, desse período, nós vemos que cerca de 200 anos houve paz sob a liderança de alguns juízes, mas outros 210 anos eles tiveram fracasso, desobediência, idolatria, eles entraram em degradação moral, espiritual, opressão. Então, esses altos e baixos na vida do povo de Israel, na vida do povo de Deus, né, nos mostra a importância da influência de um líder diante do povo, diante de uma organização, diante de uma equipe, seja qual for a organização. Há necessidade de uma liderança, há necessidade de um líder. Né? Nesta lição vemos que as consequências da falta de líder, também a importância da apreciação da liderança para o bom êxito, né, de um grupo ou de uma mesma nação. Portanto, quais são os critérios, né, que você usa, né, para analisar uma liderança? Elas são fundamentadas? Quais são os pressupostos que você usa para fazer análise com relação a uma liderança, com relação a um líder? Então, precisamos ter critérios fundamentados, né, basados ao fazermos as nossas críticas, as nossas avaliações, tanto positivas quanto negativas, para que assim nós possamos ver aquele grupo, aquela nação realmente bem conduzidas. E aqui o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é quais são os perigos de se ficar sem uma liderança. E o grande perigo que nós destacamos são os desmandos ou os mandos de cada um. Há um ditado popular que diz: de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. E a gente vê aqui nesse primeiro perigo, é que na ausência do líder, na ausência da liderança, surgem outros líderes, muitos líderes, né? E nem sempre esses líderes estão realmente comprometidos com o bem-estar do povo, a não ser comprometidos com seus interesses pessoais. O líder é aquele que articula as ações, corre os riscos, encoraja o povo, assume responsabilidades. Por falta de um grito, vem outro dito popular: se perde uma boiada. Por falta de um grito, se perde a boiada, mas alguém também já disse: por um grito mal dado, por um grito errado, põe-se uma boiada a perder. Muitos querem mandar, muitos querem determinar, e aí está instalado o caos. O povo fica vulnerável aos ataques de inimigos e males, cai na idolatria, confusão social, degradação moral, apostasia, e foi justamente isso que aconteceu com o povo de Deus ali naquele momento, naquele período, durante cerca de 210 anos. Então, entre os altos e baixos do povo de Deus, nós vemos ali a presença, né, de líderes, de homens e mulher, que estiveram à frente, mantendo durante algum tempo a ordem em Israel. Né? Pelo menos 200 anos ali, alguns juízes, né, mantiveram uma ordem em Israel, porque foram observados e obedecidos às ordens e às instruções do Senhor, tá certo? Então um bom líder, ele precisa ter coragem, né? Coragem para tomar decisões difíceis. Ele precisa ter disposição, né? Ele não deve ser
uma pessoa preguiçosa, ser um exemplo, ser um modelo, e aqui passa pela coerência entre o que ele fala e o que ele faz. Ser comunicativo, se expressar bem, né, diante do povo, diante daquele grupo ali que ele está liderando, estar motivado, não é? Sabemos que não é fácil a liderança, mas juntamente com a sua equipe, juntamente com conselheiros, o líder ele precisa estar sempre motivado para motivado assim conduzir o grupo. E precisa também, acima de tudo, ter um bom relacionamento com o seu próximo, com o seu semelhante, buscando relações cordiais, né? Não esquecendo, acima de tudo, que ele precisa ter um bom relacionamento com Deus, né? Com aquele que dá as diretrizes, que dá as coordenadas para uma boa condução do povo. Em segundo lugar, a gente destacaria assim algumas situações desastrosas na tribo, por exemplo, na tribo de Efraim, né? Pela falta justamente da liderança. E a gente vê lá em Juízes, capítulo 17, de 1 a 6. Né? Certamente que alguns de vocês que já conhecem esse episódio, né, saberia narrar um evento acontecido ali, envolvendo Mica, né, um personagem bastante controverso, um personagem da tribo de Efraim, né, da região montanhosa de Efraim. Ele era uma pessoa detentora de um bom recurso, de uma boa capacidade financeira. E diante desse caos envolvendo ali o povo de Israel ali, então ele pega cerca de 200 moedas de prata e manda que seja confeccionado alguns artefatos religiosos, né? E o texto vai mostrar que ele mandou confeccionar uma estola sacerdotal, ele mandou confeccionar ídolos da família, consagrou inclusive um dos seus filhos como sacerdote. Aí a gente vê o quê? Justamente o caos social, ou seja, as pessoas tomando decisões próprias sem consultar a Deus. Né? E aí ele passou, diante daqueles artefatos religiosos, ele passou realmente a adorar deuses feitos por mãos humanas. Né? E aí o texto diz justamente no versículo 6, naquela época não havia rei em Israel, ou seja, não havia quem liderasse o povo. E não havendo a liderança, o povo se corrompeu, o povo andou por caminhos contrários à orientação de Deus. Outra coisa também que a gente observa é a banalização e o escândalo, não é, do ofício e não profissão sacerdotal. Né? E aqui estava se observando o sacerdócio como uma profissão, né? Como uma profissão, e não como um ofício. Né? E a decadência, né, essa banalização vai gerar escândalos, e esses escândalos eles vão se transbordar ali na figura de Eli, quando os seus filhos, Ofni e Finéas, vão entrar em total desmando, e é justamente com Eli e em seguida com Samuel, onde a gente percebe o final do período dos juízes e o início da monarquia em Israel, tá certo? A gente poderia até ler para vocês esse texto, né, de Josué, capítulo 17, de 7 a 13, para a gente ter uma noção do contexto, né, do tema que nós estamos abordando neste dia. Né? E diz assim: e havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: de onde vens? E ele disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que acha conveniente. Então lhe disse Mica: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário, e o sustento. E o levita entrou, e consentiu o levitas em ficar com aquele homem, e o moço que foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, E assim, aonde que nós vemos na Bíblia que um homem tem esse poder para consagrar um sacerdote? E aquele moço foi por sacerdote e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Né? E a gente vê que o homem sem a direção, principalmente sem a direção de Deus, ele começa a passar os pés pelas mãos, começam a fazer coisas
indevidas, coisas que não é própria, não é? Coisas que não é própria. A gente vai ver mais na frente, na monarquia de Israel, quando Samuel combinou com Saul, né, de celebrar lá o culto, a cerimônia, né, e em demorando, Saul tomou a frente para exercer, como rei, exercer a função sacerdotal, e isso serviu-lhe de reprimenda. Ainda, né, em Êxodo capítulo 29 e em Levítico capítulo 8, encontramos o protocolo para a consagração ao sacerdócio. Mica não tinha respaldo para consagrar aquele levita. No texto não consta que o levita foi submetido ao alto consagratório. Caso isso tivesse ocorrido, certamente teria sido registrado. O sacerdócio não se trata de uma profissão, uma prestação de serviço remunerado, um sacerdote doméstico. Em Juízes capítulo 18, 30 e 31, nós lemos: E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem de escultura que fizera Mica, por todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló. Né? Veja as consequências danosas, desastrosas, pelo fato de um homem não ter acesso ao conhecimento da vontade de Deus. Ainda dentro das tribos, vamos ver agora o que aconteceu com a tribo de Dan. Juízes capítulo 18, versículos de 1 a 31. Eles foram incapazes de ocupar o território. Naquele momento da conquista, depois da conquista veio a ocupação do território, e os danitas eles tiveram dificuldades de fazer a ocupação do território, como nós vemos lá, já passamos, né, em Josué capítulo 19, versículos de 41 a 46. O território dos danitas ficou limitado entre a terra dos filisteus, as montanhas, o mar e ao norte a meia tribo de Manassés. Então, a tribo de Dan, no sorteio, né, caiu numa região muito comprimida. Interessante que os filisteus faziam fronteira ali com eles, e os filisteus sempre foi um povo que tumultuou a vida de Israel, como vemos até hoje, não é? Quando a gente vê essa batalha aí de Gaza, da faixa de Gaza, não é? Esses de Gaza é justamente remanescentes, ou supostamente remanescentes, ali dos filisteus, né? daquela época. E usando a mesma estratégia de Josué, os danitas, eles enviaram 5 homens valentes para reconhecer a terra e chegaram à casa de Mica, da região montanhosa da tribo de Efraim. E ali eles encontraram aquele levita, que agora era sacerdote de Mica. Né? E dentro daquele contexto ali, dentro daquela posição, eles já na casa de Mica, eles vendo todos aqueles utensílios religiosos, eles decidiram roubar a estola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de escultura e outra de fundição que Mica mandara fazer. Eles também ofereceram ao sacerdócio para que esse sacerdote fosse o sacerdote de uma tribo, da tribo de Dan, e não apenas de uma pessoa, de um homem. E ele aceitou, e aí tornou-se mercenário. Alguém poderia tentar justificar, não, mas ele procurou uma condição melhor. Não. A condição que caberia, né, aos levitas já foi estabelecido por Deus anteriormente lá na instituição do sacerdócio. Então Mica tentou recuperar, né, os seus utensílios, os seus pertences, mas ameaçado pelos danitas, ele desistiu, voltou para casa e ali ficou com aquele prejuízo. E chegando ao final dessa breve reflexão do dia de hoje, eu gostaria de fazer alguns destaques. Né? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Outro dito popular. A família, o trabalho, a comunidade e tantos outros lugares são oportunidades, não é? Que nós temos de exercer a liderança, pois o Senhor nos pôs por cabeça e não por cauda, conforme Deuteronômio 28:13. Aqueles que estão acima, como cabeça, ele lidera, ele influencia e não é influenciado, ele governa e não é governado. Então veja que quando nós estudamos a história do povo de Deus, quantos ensinamentos nós trazemos também para nossas vidas, para nossos dias. Portanto,
E para isso, precisamos entender as consequências da falta de um líder, né? E como dissemos lá no início da nossa reflexão, né? Quando falta o líder, e a gente vê ali que o artigo definido está bem certo, né? Não fala de qualquer líder, mas fala do líder. E aqui esse artigo define a liderança que é escolhida por Deus, a liderança que é comprometida com Deus. Então, seja na sua igreja qual o nível de liderança, liderança pastoral, liderança diaconal, liderança das organizações missionárias, liderança da escola bíblica dominical, seja que tipo for de liderança administrativa, ela precisa ser exercida sob orientação, sobre a égide do Senhor, para que ela seja bem-sucedida. E sendo bem-sucedida, ela conduz o povo por caminhos de paz, por caminhos de segurança, né? Quando muitas vezes o povo de Israel se perdeu pelo caminho, tá certo? Então fica para nós, neste dia, essa reflexão. Nós percebamos o quão é importante a liderança, como é importante nós termos líderes comprometidos com Deus e ao mesmo tempo que nós exerçamos essa liderança também comprometida com Deus, para que em tudo as instituições das quais nós fazemos parte, elas possam ser bem-sucedidas. Instituições religiosas, instituições seculares, seja qual for a natureza dessa instituição, ela precisa de boas lideranças, de bons líderes, não é? E nós estamos incumbidos também dessa responsabilidade de nos tornarmos bons líderes e, ao mesmo tempo, bons liderados, tá certo? Então, chegamos ao final de mais este vídeo, de mais esta reflexão, esperando que Deus nos dê outras oportunidades, como tem dado até hoje, para que assim nós possamos compartilhar com vocês, né, de tudo aquilo que o Senhor tem compartilhado conosco, né? Gostaria de que vocês, né, ao final deste vídeo, vocês pudessem dar um like, né, dar o joinha, que vocês pudessem compartilhar esse vídeo com outras pessoas, mas principalmente inscreva-se no vídeo, né? Nós já percebemos que temos muitas pessoas, muitos amigos que assistem, né, os nossos vídeos, né, que até compartilham, mas que ainda não fizeram lá a inscrição no canal, né? Se inscreva no canal para que toda vez que eu lançar, né, um vídeo, você seja notificado e você prontamente tenha acesso às reflexões que nós fazemos aqui em nossos canais, né? Obed Ferreira, Estudos Bíblicos, tá certo? Fiquem, pois, todos na paz do Senhor, tenham um bom dia na presença do nosso Deus, um forte abraço e até o próxima oportunidade. Tchau!